maioria dos peelings químicos que nós utilizamos vem da classe dos hidroxiácidos. Mas será que a gente sabe o que isso significa? Bom, vamos descobrir agora! Vamos lá! Os hidroxiácidos são quimicamente classificados como ácidos carboxílicos orgânicos. Ácidos carboxílicos são estruturas que possuem carbonila e hidroxila. Já já a gente vai ver de forma específica o que é carbonila e o que é hidroxila. E por isso o nome ácido carboxílico. Então, carbo vem de carbonila e xílico vem de hidroxila. Isso significa que essas estruturas elas são compostas por moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os hidroxiácidos nós podemos afirmar que são compostos orgânicos que vão conter hidroxila e carboxila. Agora nós vamos ver de forma específica cada um desses grupos para que a gente consiga entender as características dos hidroxiácidos. Primeiro vamos começar pela hidroxila. A hidroxila é um grupo funcional que vai ser formado por um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, nós teremos o oxigênio, aqui o oxigênio, fazendo ligação com o hidrogênio. Então, o radical ele vai ser representado pelo OH. Então, a gente vai ter assim, né? O OH, a gente já sabe que é uma hidroxila que nós temos naquela estrutura, que é o oxigênio que está ligado com o hidrogênio. A hidroxila, ela determina o caráter ácido-base de uma solução. O caráter ácido vai se dar pela liberação de hidrogênio. E aí a gente volta para a nossa aula onde nós falamos sobre potencial hidrogênio iônico. A gente viu que a característica ácida é quando a gente tem muito hidrogênio se desprendendo naquela solução. Então, quanto mais fácil for a liberação desse hidrogênio, quanto mais fácil esse hidrogênio se desligar dessa molécula e ficar solto naquela solução, mais ácida será esse composto. Nós vimos que o ácido carboxílico ele possui em sua estrutura carbonila e hidroxila. Acabamos de ver sobre a hidroxila, que é um grupo funcional que vai possuir um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio fazendo ligação entre si. Agora nós vamos ver o que é a carbonila e a diferença entre o ácido carboxílico para os hidroxiácidos. É um detalhe bem pequeno, mas que vai fazer toda a diferença, tá? Então vamos lá. Carbonila, o que é carbonila? Carbonila é um grupo funcional que é formado por um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Então nós teremos o carbono fazendo ligação com o oxigênio. E isso vai ser representado pelo radical CO. Então sempre que nós tivermos o carbono ligado ao oxigênio, nós teremos um grupo carbonila. E sempre que a gente tiver um oxigênio ligado ao hidrogênio, nós teremos uma hidroxila. Então, para compor os ácidos carboxílicos, nós teremos carbonila e teremos também a hidroxila. Agora a gente vai falar sobre os hidroxiácidos. Eu disse que os hidroxiácidos eles são compostos orgânicos formados por carboxila, não é mais carbonila, tá? Agora é carboxila e hidroxila. Então, por que não é carbonila e é carboxila, Nath? Aí a gente vai entender agora. O que é carboxila? A carboxila é um grupo funcional que vai ser formado por carbonila, que a gente acabou de ver, mais hidroxila. Então, nós teremos o carbono ligado ao oxigênio mais o oxigênio ligado ao hidrogênio. E é representado pelo radical COOH. Certo? Então, a carboxila é quando nós temos o carbono ligado ao oxigênio e o carbono ligado ao oxigênio e ao hidrogênio. Nós podemos ver por essa foto, essa representação da carboxila. Então, nós temos o carbono, nós temos o oxigênio e nós temos o OH, né, que é o oxigênio ligado ao hidrogênio. E aí a gente fala, né, sobre ligações. A gente tem o oxigênio ele possui 6 elétrons. Para ele ser uma molécula estável, ele precisa de mais 2 elétrons. Por isso essa ligação é dupla. O carbono, por sua vez, ele possui, né, 4 elétrons. E para ele se estabilizar, ele precisa fazer mais 4 ligações. O oxigênio precisa
fazer duas ligações. Então, aqui nós temos o carbono fazendo duas ligações com o oxigênio e estabilizando esse oxigênio. Aí temos, né, o carbono com quatro elétrons mais 2 do oxigênio que eles estão dividindo aqui. Ele fica com 6 e aí ele sobra, né, mais duas ligações. Então, a outra ligação vai ser com o oxigênio e esse oxigênio vai fazer ligação com o hidrogênio. Então, ele já se estabilizou aqui também. Então, a gente tem, né, o oxigênio, ele precisa de duas ligações. Então, ele fez uma ligação com o carbono e outra ligação aqui com o hidrogênio, se estabilizando também. E aqui esse R é de outros átomos. Então, a gente podia ter outro átomo aqui ligado a esse carbono. É para a gente entender que o carbono ele só pode fazer 4 ligações. Então, aqui ele já fez 2, ele já fez 3. E tem mais uma sobrando que ele pode fazer ligação com outros átomos aqui. Mas para a gente, o que vai interessar quando a gente fala de carboxila é essa composição aqui. É o oxigênio ligado ao carbono. Então, aqui nós temos, né, a carbonila e o oxigênio ligado aqui ao hidrogênio, formando a hidroxila. E tudo isso aqui junto vai formar a carboxila. Então, os hidroxiácidos, eles vão ter a carboxila mais a hidroxila, que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Mas aí, né, só para poder reforçar mais, não seria mais carbonila, porque carbonila é só o carbono ligado ao oxigênio. É carboxila por quê? Porque nós teremos também o grupo hidroxila ligado aqui a esse carbono. Para fechar esse conceito, os hidroxiácidos eles são compostos por carboxila. É quando nós temos carbonila e hidroxila juntos. Vai ser representado pelo radical COOH. E quando a gente tem também um outro grupo de hidroxila. E aí, a depender da estrutura e do hidroxiácido, nós teremos vários grupos de hidroxila ou não, certo? Vai depender da estrutura molecular da substância que a gente for avaliar. Mas os hidroxiácidos, a característica dos hidroxiácidos é ter em sua estrutura molecular o grupo carboxila e ter também o grupo hidroxila. Aqui na foto nós temos um clássico alfa-hidroxiácido para a gente conseguir entender tudo isso aqui que a gente falou. Então vamos lá. Aqui nós temos um carbono e aqui nós teremos outro carbono. Então todos esses pontinhos aqui que não tem, né, a letrinha representando significa carbono. Então esse carbono aqui ele está fazendo ligação dupla com o oxigênio e fazendo uma ligação simples com o oxigênio fazendo ligação aqui com o H. Essa constituição aqui é semelhante a que a gente acabou de ver. A gente tem o COOH, a carboxila. Nós temos aqui, então, o grupo carboxila nesse hidroxiácido, certo? Então, a gente tem o carbono fazendo ligação com o oxigênio e nós temos o carbono fazendo ligação com o oxigênio e o oxigênio fazendo ligação, por sua vez, né, com o hidrogênio. Desse outro lado de cá, nós temos o carbono fazendo ligação com o OH. O OH é o quê? Hidroxila. Então, nós temos aqui, né, desse outro lado, o carbono fazendo ligação com a hidroxila. Isso significa que essa estrutura aqui, ela tá com todas as características dos hidroxiácidos. Ela tem o grupo, né, carboxila e ela tem o grupo hidroxila em sua estrutura. Então, isso significa que ela é um hidroxiácido, certo? Então, sempre que a gente tiver carboxila e hidroxila, isso vai representar que essa estrutura que nós estamos falando é um hidroxiácido. E aí a gente vai aprofundando mais um pouquinho. Presta atenção. Conforme o carbono com a hidroxila se afasta do carbono com a carboxila, nós temos um tipo ou um grupo de hidroxiácidos. E esses grupos, eles são divididos em 5. Nós podemos ter alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos, polihidroxiácidos, ácidos biônicos, hidroxiácidos aromáticos. Então, nós temos todos esses grupos de hidroxiácidos. E o que vai caracterizar isso é justamente o afastamento do grupo, né, do carbono que está ligado à hidroxila
do carbono que está ligado à carboxila. Agora nós vamos ver algumas imagens com estruturas moleculares diferentes para a gente entender o que foi dito, as características dos hidroxiácidos e também os tipos diferentes de grupos de hidroxiácidos. Nessa primeira foto aqui nós temos o carbono e aqui nós temos o outro carbono. Esse carbono aqui ele está, junto com o grupo de carboxila, certo? Então nós temos o carbono fazendo ligação com o oxigênio e o carbono, fazendo ligação com a hidroxila. Então a gente tem aqui a carboxila. Do outro lado, nós temos o carbono fazendo ligação com a hidroxila. E aí a gente volta para o que foi dito. Conforme o carbono da hidroxila se afasta do carbono da carboxila, nós temos tipos e grupos diferentes de hidroxiácidos. Nesse caso aqui, eles estão bem pertinho, Então, os grupos, eles estão perto um do outro. Isso significa que nós estamos observando um alfa-hidroxiácido. Então, a classificação, o tipo desse hidroxiácido é alfa-hidroxiácido. Agora, nós vamos para outra foto com a outra estrutura molecular para você ver se consegue aí diferenciar e saber qual é o hidroxiácido que nós estamos falando. Aqui nós temos o carbono. Aqui nós temos outro carbono e aqui nós temos também outro carbono. Essa molécula aqui já tem uma estrutura maior, não é verdade? Mas vamos lá para as características que nos interessam nesse momento. Nós temos o carbono ligado ao oxigênio. Então, nós temos aqui, a carbonila. Nós temos o carbono ligado à hidroxila. Isso aqui tudo vai formar a carboxila. Então, nós temos o grupo aqui carboxila. Do outro lado, nós temos o carbono ligado a uma hidroxila. Aí, aqui nós temos a outra característica. Então, a característica do hidroxiácido é ter carboxila e ter hidroxila. A gente encontrou aqui nos dois. Agora, a gente vai ver qual é a distância desses carbonos. Tão pertinho, não tão? Semelhante à primeira imagem. Isso significa que aqui também é um alfa-hidroxiácido. Então, nós estamos falando também de um alfa-hidroxiácido. Veja que a composição, a estrutura molecular dele é completamente diferente da primeira. Essa aqui é uma estrutura, uma molécula maior. E a primeira é uma molécula menor. Então, a primeira nós falamos do ácido glicólico e a segunda nós estamos falando do ácido mandélico. Então, perceba aqui que a estrutura é diferente, mas as duas são classificadas como alfa-hidroxiácidos por conta dessa aproximação desses grupos funcionais. Então, a carboxila está perto da hidroxila. Agora a gente vai para uma outra foto para ver se a gente consegue identificar qual é o tipo desse hidroxiácido. Bom, nós temos aqui o carbono. Aqui nós temos um outro carbono e aqui nós temos um outro carbono. Esse primeiro carbono aqui, ele está fazendo ligação com a hidroxila, O OH, tá aqui, tá fazendo ligação com a hidroxila. E esse carbono aqui, ele também está fazendo ligação com o oxigênio. Então, aqui, nessa parte aqui de cima, nós teremos o grupo carboxila, que é o grupo carbonila ligado ao grupo hidroxila. Nós temos a carboxila. Bom, depois desse carbono aqui, esse carbono ele vai fazer ligação com um carbono. Depois esse outro carbono, esse segundo carbono, está fazendo ligação com o terceiro carbono. E esse terceiro carbono está fazendo ligação com a hidroxila. Opa! Aqui a gente já teve diferença, Esse afastamento aqui já classifica esse hidroxiácido como um beta-hidroxiácido e não como um alfa-hidroxiácido, por conta desse afastamento. Então, quanto mais o carbono que está ligado à hidroxila se afasta do carbono que está ligado à carboxila, nós vamos tendo outras classificações desses hidroxiácidos. Então, a primeira foto foi um alfa-hidroxiácido, a segunda foto foi o outro alfa-hidroxiácido e a terceira foto nós estávamos falando de um beta-hidroxiácido. Portanto, os nomes dos hidroxiácidos vão estar relacionados à sua estrutura química. O alfa-hidroxiácido, por exemplo, o grupo hidroxila vai estar no carbono alfa do grupo carboxílico. Já os beta-hidroxiácidos, o
grupo hidroxila está no carbono beta. Isso significa que 2 carbonos estão separando esses 2 grupos. Os polihidroxiácidos são considerados hidroxiácidos de segunda geração, porque eles têm uma composição bem parecida com os alfa-hidroxiácidos. O grupo hidroxila está na mesma posição, mas a sua molécula é bem maior. E aí a gente tem, né, os polihidroxiácidos. Então, a estrutura química e a posição desses grupos vão classificar o tipo de hidroxiácido. Aqui na foto a gente consegue visualizar melhor tudo isso que foi dito. Então, aqui no primeiro nós temos o alfa-hidroxiácido. Então, o grupo hidroxila, ele está no carbono, né, de posição alfa. E aqui nós temos, né, o grupo carboxila. No segundo, nós temos um beta-hidroxiácido. Então, aqui nós temos um carbono e aqui nós temos outro carbono. O grupo hidroxila, ele está no carbono, ele está fazendo ligação com o carbono que está na posição beta. Então, 2 carbonos depois, né, da carboxila, nós temos a ligação do carbono com a hidroxila. Então, isso aqui vai determinando para a gente o tipo de hidroxiácido. Olha aqui nessa foto para a gente conseguir visualizar melhor tudo isso aí que foi dito. Aqui nós temos o alfa-hidroxiácido, o ácido glicólico. A gente viu bastante ele hoje aqui na aula. Nós temos aqui um carbono, outro carbono. Aqui nós temos a carboxila e aqui nós temos a hidroxila. Então, esses carbonos, né, eles estão bem juntinhos um do outro. Então, o carbono que está fazendo ligação com a hidroxila, ele está na posição alfa. Já aqui no ácido salicílico, que é um beta-hidroxiácido, olha o que vai acontecer. Aqui nós temos um carbono, aqui nós temos outro carbono e aqui nós temos outro carbono. Então, o carbono que está fazendo ligação com a hidroxila, ele está 2 carbonos de distância do carbono, né, que está aqui fazendo ligação com a carboxila. E isso classifica esse hidroxiácido como um beta-hidroxiácido. No caso dos polihidroxiácidos, nós temos aqui a gluconolactona para a gente avaliar. É uma estrutura muito maior e daqui a pouco, né, nas próximas aulas, você vai entender o que é que isso diferencia, né? Se é uma estrutura maior, se é uma estrutura menor, qual afinidade cada um tem, porque isso aqui também vai gerando grupos que são semelhantes. Então, os grupos do alfa-hidroxiácido, eles têm muitas semelhanças entre si. Os grupos de beta-hidroxiácido têm semelhanças entre si. O dos polihidroxiácidos também tem semelhanças entre si e é semelhante também aos alfa-hidroxiácidos. Mas a gente vai falar sobre isso quando a gente for para as aulas específicas, que a gente vai ter, né, aula de alfa-hidroxiácido, aula de beta-hidroxiácido, aula de polihidroxiácido, e a gente vai ter aulas mais específicas para poder ver cada um desses ácidos, ácido glicólico, ácido mandélico, ácido lático, gluconolactona, ácido salicílico. A gente vai ter aula específica sobre cada um desses hidroxiácidos também, certo? Então, não se preocupe. Mas vamos voltar para os polihidroxiácidos. Então, aqui nós temos a gluconolactona. Perceba que essa estrutura é bem grande. Então, aqui a gente tem um carbono, aqui a gente tem outro carbono, aqui outro carbono, aqui outro carbono, carbono, carbono. Tem bastante carbono, mas o que vai interessar para a gente é essa parte aqui de cima. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma carboxila, o carbono fazendo ligação com o oxigênio e o OH. Embaixo nós temos a hidroxila. Então, o carbono fazendo ligação com a hidroxila. E esse carbono está pertinho do carbono que está fazendo ligação com a hidroxila. Então, isso aqui é característica de quem? Do alfa-hidroxiácido. Por isso que os polihidroxiácidos, eles são semelhantes aos alfa-hidroxiácidos, só que eles possuem uma estrutura gigantesca. Mas quando a gente vai avaliar a estrutura principal dos hidroxiácidos, que é o grupo carboxila e o grupo hidroxila, nos polihidroxiácidos eles estão com a posição bem semelhante aos alfa-hidroxiácidos. Por isso que eles são parecidos e o que diferencia é essa estrutura gigantesca que eles possuem e vários outros grupos hidroxilas também associados. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder. E eu te espero na próxima aula. Beijos!